Eu estou com o Ettore aqui, da StoneX. Nós estávamos falando sobre o mercado de milho, dólar, a perspectiva. E o Ettore tem uma visão muito clara sobre o que vai ser o milho do Brasil. Você usou uma expressão ali, Ettore, você falou o grão de ouro. Por quê? O que é que te faz acreditar que o milho será vamos dizer, o grande grão produzido no Brasil? Esse é um artigo que eu escrevi esses dias falando um pouquinho sobre isso, né? A gente tem uma nova dinâmica no mercado de milho brasileiro. A gente sempre teve o milho bem definido, né? A produção do verão encaixotada aqui entre Sul, São Paulo e até Minas Gerais, e a produção do inverno, a safrinha, uma produção um pouco mais pulverizada de Paraná para cima. E a gente sempre teve um excedente de milho muito grande à medida que a safrinha veio crescendo, veio ganhando área principalmente no Centro-Oeste, a safrinha veio crescendo. O Mato Grosso é maior hoje em milho do que soja, né, praticamente, e veio tendo um excedente de milho. À medida que nós viemos tendo esse excedente de milho, essa sobra de milho, principalmente pela safrinha, o mercado foi buscando destinos. Primeiro, nós temos um crescimento relativamente lento, né, de 3 a 5% do consumo das carnes. Esse milho começou a sobrar, esse milho começou a ser jogado para exportação, tanto é que o Brasil chegou a ser o maior exportador de milho em 2022, 2023, e depois, a partir de 2020, entra uma nova dinâmica no mercado interno brasileiro que se chama o etanol. O etanol chegou com várias indústrias, investimentos pesados, e hoje nós já temos aí um projetado para etanol, um consumo projetado para etanol de 30 milhões de toneladas. Já é quase para 2026. É quase metade do que consome esse todo o milho. Esse ano passado foi 22 milhões? 24 milhões. Esses 30 milhões projetados é quase metade do total que nós vamos consumir para aves e suínos, né, para a parte de proteína. Então nós temos uma nova dinâmica no mercado, nós temos um novo consumidor extremamente forte, parrudo, com margem bastante positiva, que vem consumindo e trazendo esse milho, mantendo ele dentro do mercado interno. E quando a gente olha o todo, nós temos uma questão logística bastante diferente, né? Nós estamos longe, o Brasil é muito grande, nós temos dimensões bastante extensas, níveis de frete bastante caros e níveis de consumo bastante fortes. Nós temos o Sul junto com São Paulo, que tem um consumo extremamente forte em função principalmente das proteínas, e nós temos o Centro-Oeste subindo com o consumo do etanol. Então nós vamos ter essa dinâmica entre os dois. Paralelamente a isso tudo, nós temos a exportação, que ainda nós vamos ter que continuar enviando parte desse volume para lá. E com isso a gente está vendo uma mudança logística na dinâmica como um todo. A logística vem melhorando, o milho do Mato Grosso, que antes descia e inundava o mercado do Sul ou os portos de Paranaguá ou Santos, ele não desce mais ou desce muito pouco, ele sobe. O que desce, ele desce com 20, 22, 25 reais de frete, mais o ICMS que inviabiliza a conta de todo mundo. Então a parte Sul, mais São Paulo, mais o MS, vai ter que se readequar aqui em relação ao consumo. E abastecer o mercado por si só. Por si só. Com isso a gente começa a ver algumas dinâmicas diferentes, né? Então, beleza. Então, a gente produz 140 milhões de toneladas de milho, 65 vai para ave suíno, 30 vai para etanol, o excedente de milho ele vai ser menor. O excedente exportável vai ser menor. Por quê? A não ser que a produção cresça bastante. A não ser, e outra, nós temos uma diferença muito grande entre a safra verão e a safrinha, e eu preciso ter parte dessa safrinha estocada para atender todo o primeiro semestre junto com a produção do verão. E a gente sabe que nós temos todo ano um limitante, que é a questão de capacidade estática. Então isso vai tornando o mercado... A armazenagem é uma peça-chave nesse processo que embaralha toda essa lógica, vamos dizer, se tivesse uma lógica, ela acaba embaralhando porque não existe a capacidade de armazenagem para você carregar esse estoque de uma safra para outra. Na verdade, isso é bom e isso é ruim, né? Com a velocidade que o Brasil cresce área e produção, todos os anos nosso perfil logístico de armazenagem ele vai piorando. Porque a capacidade estática cresce mais do que a capacidade estática. A capacidade estática cresce todos os anos, a gente vê vários investimentos em praticamente todos os estados, só que a produção e a área agregada cresce cada vez mais. Então lá na IBMAC nós temos um histórico aí dos últimos 10 anos que em média a produção brasileira de grãos cresce em torno de 10 milhões de toneladas todos os anos, e a capacidade estática cresce a metade disso só. Então cada ano a gente está aumentando o nosso déficit de 5 milhões de toneladas. E se a gente olha
para frente nós temos um volume de área muito grande para entrar ainda, né? Para produzir e tudo mais. E esse movimento vai fazer com que haja também um crescimento de milho na primeira safra? Esse movimento de cair o milho todo o ano, a área de milho da primeira safra, isso vai agora estancar e deve aumentar na tua visão ou não? Eu acredito que sim, eu acredito que esse é um movimento dos próximos 3, 5 anos, mas vamos pensar, o primeiro semestre a gente produz 25, 26 milhões de toneladas no verão e consome 48, quase 50 milhões de toneladas. E precisa ser estocado para abastecer o primeiro semestre. Então no segundo semestre a gente produz 110 e consome os mesmos 50. Então esse 110 que produz, ele sobra na safrinha e falta no primeiro semestre. Então esse primeiro semestre, como é que eu reduzo essa diferença que eu tenho aqui? Ou eu produzo mais o verão, que é o que eu acredito que vai acontecer, e eu tenho que carregar minha capacidade de taxa, que é limitada, e está toda ela tomada com soja no primeiro semestre. Então eu acredito que no tempo é uma dinâmica reversa. A gente veio todos os anos, nos últimos 10 anos, reduzindo a área do milho verão e aumentando a área da soja, em função de diversos fatores, custo, questão climática e rentabilidade do produtor, e agora a gente vai ver o inverso. Na minha visão, eu vejo que a gente vai reduzir a diferencial de preço entre soja e milho, aquela relação vai começar a estreitar um pouquinho, e eu vejo que vai ficar mais vantajoso do produtor plantar milho no verão, em função das produtividades, em função do preço também. Outro fator também que você comentou é que é o percentual daquilo que a gente produz que fica de milho, né, de milho no Brasil para industrialização, em torno de 70% e só 30% é o excedente exportável, é um contraste muito grande com a soja, que é o contrário. Então a gente depende muito da soja para exportar. Sim. E dependemos principalmente do mercado chinês. Já o milho, nós temos um mercado de clientes, vamos dizer, muito mais amplo, a gente exporta para muito mais países, o que nos dá mais segurança também nesse aspecto, e tem um mercado interno crescente de consumo de milho. E esses fatores todos agrupados é que te permite chegar a essa expressão que o milho é o grão do futuro, o grão de ouro? Eu acredito que sim. O grão de ouro nasceu da expressão perto do ano 2000 com a soja, né? Quando a gente começou a crescer, o produtor começou a ter melhor rentabilidade, a gente começou a exportar mais, aí nasceu o grão de ouro, perto do ano 2000. E na minha visão, eu acho que para o futuro o grão de ouro é o milho. Na minha avaliação, nós estamos longe de terminar os investimentos em relação à questão de demanda por etanol. Eu acho quer dizer, tem o dobro de usinas projetadas. Quer dizer, vai dobrar o parque industrial nos próximos 5 anos. Hoje nós temos em torno de 30, 32 plantas rodando e tem em torno de 30 novos projetos. Então, se a gente dobra, espelha isso, a gente vai para 50, 60 milhões de toneladas em 3, 4, 5 anos. E a produção não cresce na mesma velocidade, ela vai crescendo numa constante, mas ela não cresce na mesma velocidade da necessidade do consumo. E é por isso que eu vejo que nós temos um novo grão de ouro, nós temos um mercado que criou um boom com o etanol, o que veio trazer uma demanda nova, e o mercado vai se ajustar. Primeiro o mercado vai ficar o milho dentro do mercado interno, e depois o mercado vai ficar, o excedente fica na exportação. Mas hoje, se a gente olha o todo, o milho é muito mais importante para o mercado interno do que a soja. É claro que a soja tem um volume gigantesco, tem toda a questão da exportação, só que do total da soja que a gente produz, a gente consome 35%, 36%. Entendi. O milho a gente Você falou também 70%. que os números que a Stonex tem de mandados, né, de aumento de percentual de etanol nas misturas aí mundo afora, também permitem imaginar que o Brasil vai se tornar um grande exportador de etanol nos próximos anos. Isso é fato? Sim. Os biocombustíveis, a gente tem duas matérias-primas principais. Primeiro, do lado da soja, a gente tem o óleo de soja, que faz o biodiesel, e depois do etanol, a gente tem a entrada entre cana e milho. E sorgo, hein? E sorgo. Podemos escolher. E também tem os outros tem o trigo cereais de no Rio inverno, Grande né? do Sul e tal. Se a gente olha hoje, a soja sempre valeu na relação 2 vezes a mais do que o milho. Então, se a gente para avaliar para frente, o óleo de soja ele vai ser um componente caro para a entrada da fabricação do diesel. E é assim hoje, o biodiesel hoje ele tem um preço equivalente ou um pouquinho acima do preço do diesel. Enquanto se a gente olha o outro combustível, que é o etanol, ele sai da bomba, da usina, R$ 2,80, R$ 3,20 o litro. E ele vai no componente da gasolina e ele traz o preço da gasolina para baixo. Então ele é o componente de biocombustíveis mais baratos que nós temos. E se a gente olha a relação de soja 2 para 1 para o milho, a gente sempre vai ter o milho
com biocombustíveis mais baratos, que seria o etanol, né? Não, e outro fato, que o milho a gente produz em todos os municípios do país, em 3 safras didaticamente separadas, mas em toda época, em qualquer mês do ano, você vai ter milho em algum lugar do Brasil, né? E um consumo que também é dispersado, né, ou espalhado pelo país inteiro, diferente da soja, que você tem uma época mais concentrada de produção, um consumo mais regionalizado e uma dependência muito maior para exportação. Mas o fato é que o casamento milho e soja para o produtor brasileiro, que consegue fazer 2 safras, isso trouxe para uma vantagem competitiva fantástica em relação a outros países, né? Por exemplo, a Argentina, só concluindo, Héctor, a Argentina, você estava comentando, praticamente milho só se produz na primeira safra, né? Então, o Brasil, 3 safras. Eu até brinco nas minhas apresentações que a gente faz com o produtor. O milho, quando eu comecei a trabalhar já há um tempinho, servia para 2 coisas. Fazer uma palhada boa para soja e não deixar ter usada parada na fazenda, porque com parado vai dar dor de cabeça. É verdade. E hoje, se a gente olha, se você para avaliar, se o produtor avalia o que produziu de soja, o que produziu de milho, tira o custo, o que sobra, faz vezes o preço de cada produto, o milho é tão importante quanto a soja na composição da renda da fazenda. Em algumas regiões, dependendo da produtividade, ele é mais rentável. Aqui, por exemplo, na nossa região, sobra mais dinheiro. O milho... Sim, na região específica, sim. Mas tem uma margem de contribuição melhor. Pela produtividade. Só que o investimento é maior. Sim. E é importante, você falou também sobre o planejamento, né? Principalmente agora, os próximos anos, ou próxima safra, você não ficar descasado, né? Porque fazer um curso numa expectativa e, de repente, lá o mercado futuro vir para baixo e você não conseguir fechar essas contas. Mas tem uma outra conta que nós falamos rapidamente, um outro dever nosso de casa, que nós precisamos melhorar bastante, é a questão da infraestrutura. Essa pós-colheita nossa, que começa com armazém, ou a falta de armazém dentro das fazendas, passa por rodovia, ferrovia, hidrovia, e bate lá nos portos, isso tudo a gente precisa investir forte. Então, para nós crescermos, nós não podemos, né, Tori, esquecer do dever de casa, que é trazer esse trabalho, principalmente no pós-colheita, como negócio da agricultura. Com certeza. O agricultor não pode pensar que o negócio dele termina a hora que ele colheu e botou em cima de um caminhão. Isso vem sendo feito muito pela iniciativa privada, né? Pelas cooperativas, pelas empresas privadas, e veio meio deixado de lado pelo governo, vamos dizer assim, né? O governo não tem grandes investimentos, não tem programas de incentivos em fabricação de armazéns, e isso a gente precisa ter. Isso é vantagem competitiva para a operação do produtor. E não só para o produtor, eu acho que a sociedade inteira ganha, porque você tendo como estocar, você tem uma inflação de alimentos mais controlada, você tem uma previsibilidade, tanto para a indústria como o consumidor final, de preços melhores, né, mais estáveis. Então, acho que é para a segurança alimentar, é para a questão da inflação de alimentos, e é estratégico para o país, porque a sociedade inteira ganha. Porque quando a gente fala de agricultura, normalmente a gente foca muito assim a renda do agricultor. Mas a gente não pode esquecer que o agricultor ele sempre está reinvestindo. Então aquele dinheiro acaba não ficando na mão dele, ele reaplica. Reflete no todo, né? Isso, reflete na indústria que está na cidade. A indústria que abastece o campo está na cidade, está gerando emprego lá na cidade. Reflete no todo. Então essa renda na mão do agricultor, ela não fica parada, ela volta a ser reinvestir. Héctor, mais alguma coisa que você queria deixar? Agradecendo aqui, eu estou falando em nome da Abramilho, também estou falando em nome da Câmara Setorial de Equipamentos de Armazenagem de Grãos, da BIMAC. Quero te agradecer e deixar para tuas palavras finais aí, o recado que você pode dar para quem está nos vendo agora. Muito obrigado, agradeço, Paulo, muito boa reunião aqui com você. Agradecer pela reunião, agradecer pelo convite e deixar um abraço para todos os produtores, para todo mundo da cadeia. A gente vai ter um ano desafiador, tem bastante coisa no meio do caminho, tem Copa do Mundo, tem o cenário externo bastante quente, o cenário geopolítico bastante conturbado, tem eleições ainda para fechar com chave de ouro o ano, né? Então tem bastante coisa para acontecer. Isso vai impactar bastante questões de precificação e questões também, principalmente na questão cambial. Então fiquem atentos, entendam, aprendam e aproveitem oportunidades, porque a gente tenha cada vez mais gestão melhor e rentabilidade melhor para o nosso agronegócio. Valeu, Héctor. Obrigado. Um abraço.